Esta aqui é a Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial, que está localizado tanto na Ásia quanto na Europa. E este território de tamanhos continentais possui uma população de 146 milhões de habitantes, que até parece alta, mas quando comparamos com outros países de todo o mundo, percebemos que sua população não é tão alta assim, pois apenas na Ásia, nações como Paquistão, Bangladesh e Indonésia possuem uma população maior que a população russa, mesmo sendo nações bem menores. Já na África, a Nigéria, mesmo possuindo um território mais de 18 vezes menor, possui 68 milhões de habitantes a mais. E se olharmos para a América, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil possuem uma população relativamente maior que a da Rússia. Mas como dito antes, a Rússia possui parte de seu território na Ásia e na Europa, com a parte asiática representando cerca de 80% do território, enquanto a parte europeia apenas 20%. Porém, mesmo o território europeu sendo 4 vezes menor, ele abriga aproximadamente 68% da população russa, onde estão localizadas as duas principais cidades do país, sendo elas Moscou e São Petersburgo, com as duas cidades juntas representando mais de 12% de toda a sua população. Mas para ter uma ideia, a área dessas duas cidades faz parte de aproximadamente 0,023% de todo o seu território. Isso nos mostra o quanto o território russo é vazio. E hoje vamos entender por que 70% da população russa vive a oeste da linha. E para entendermos esse caso, teremos que voltar na história russa, especificadamente no século IX, quando os vikings dominaram o oeste russo e começaram a se desenvolver nesta região, tanto pela disponibilidade de recursos naturais quanto pelo bom plantio, pois nesta área está localizado o rio Neva e Volga, o que garante tanto água para o consumo, meio de transporte, quanto para a própria agricultura. E como já vimos, as primeiras civilizações escolheram sempre se desenvolver onde havia maior disponibilidade de fontes hídricas. Pois se olharmos para a Mesopotâmia, a primeira civilização do mundo, optaram-se por se estabelecer na região entre os rios Tigre e Eufrates, pelo fato de facilitarem a sua sobrevivência. E na Rússia foi exatamente a mesma coisa, porém com esses rios. E se pularmos um pouco na história e chegarmos no período da União Soviética, iremos ver que os principais polos industriais já eram localizados na Rússia Ocidental, além do local possuir uma importante rota comercial interna, o que fez o país desenvolver principalmente a sua ferrovia, além da Rússia Ocidental ter um acesso direto à Europa, onde estão localizados grandes parceiros comerciais, como a Alemanha, Polônia, Holanda e Itália. E pelo fato da Rússia possuir relações comerciais com esses países, faz mais sentido o país desenvolver mais essas regiões, pois devido à sua imensa área territorial, a Rússia possui diversos recursos naturais em seu território, como uma grande reserva de petróleo e gás natural, além de minérios. Dessa forma, a nação possui diversos recursos para exportar para países vizinhos, além de gasodutos que ligam grande parte da Europa. Por isso, que grande parte da população russa está localizada no sul, pois além da Europa, a Rússia possui um comércio direto com a Ásia. Por isso, não adianta nada, por exemplo, a Rússia desenvolver cidades e polos industriais ao norte, se nessa região não houver relações comerciais, já que no norte da Rússia não há nada além do Oceano Glacial Ártico, o que nos mostra que não tem o porquê ter interesse em desenvolver essa região, visto que caso o país desenvolvesse em grandes cidades ao norte, teria um grande gasto desnecessário de transporte de mercadorias produzidas nessas cidades. Dessa forma, a população russa preferiu se desenvolver ao sul, pois ela permite o comércio direto entre a Rússia e outros países asiáticos, sendo o principal deles a China,
que antes da guerra contra a Ucrânia já fazia parte de 16% do total de seu comércio exterior, além de outras nações como o Japão e a Índia. Mas um outro ponto que prejudica o povoamento do norte da Rússia é o próprio clima, pois como nós sabemos, o mundo é dividido em zonas, que parte da zona tropical até as zonas polares, e quanto mais próximo aos polos, mais frio é, visto que o Sol está mais longe dessas regiões, o que faz os raios solares chegarem com menos intensidade, em comparação com as regiões mais próximas à linha do Equador. E como a Rússia está localizada na zona temperada e no Círculo Polar Ártico, faz a nação ter uma temperatura média de 5 graus Celsius, o que é extremamente baixa por conta da sua posição geográfica, pois as nações mais próximas à linha do Equador são bem mais quentes, como o Brasil, por exemplo, que possui uma temperatura média anual de 21 graus Celsius e a Indonésia com 27 graus. Além disso, como o norte da Rússia está localizado no Círculo Polar Ártico, há uma interferência dessa região com o clima da nação, pois a corrente polar ártica é responsável por transportar água e ar frio dessa região para dentro do país. Por isso, o norte da Rússia é uma das regiões mais frias do mundo, com a capital da vasta região da Sibéria, conhecida como Yakutsk, ser a cidade mais fria do mundo, com temperaturas no inverno chegando a 40 graus negativos. E pelo fato do norte ser extremamente frio, sua população optou por viver em regiões onde as temperaturas são mais amenas, desenvolvendo grandes cidades ao sul do país. E como elas possuem uma melhor infraestrutura, faculdades, escolas e oportunidades de emprego, as populações que vivem nas pequenas cidades acabam migrando para os grandes centros urbanos. E o mesmo acontece com os imigrantes, que se concentram principalmente nas principais cidades do país. E esse é o motivo pelo qual 70% da população russa vive ao extremo ocidente. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e comentar sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.